Olá pessoal, no nosso próximo encontro nós vamos discutir um pouco como as metodologias ativas de aprendizagem podem contribuir para que o ensino se dê de uma forma mais personalizada. Explico. Hoje, com as aulas expositivas ou mesmo aulas práticas, nós temos sempre trabalhado ou nós nos preocupamos com a média dos alunos. Aqueles alunos muito mais rápidos do que os outros no sentido de aprender imediatamente aquilo que se está dizendo, ou já saberem aquilo que se está dizendo, a gente esquece. Também esquecemos aqueles alunos que ficam na rabeira da sala, né? Aqueles alunos que têm maior dificuldade de aprendizado, aqueles alunos que têm algum problema de base ou não, mas que têm uma forma de aprender um pouco mais lenta, também são deixados de lado. E a gente trabalha com a média. Por que nós trabalhamos com a média? Porque os nossos cursos são estruturados em disciplinas, as disciplinas têm um conteúdo, esse conteúdo é distribuído aos alunos no início do semestre e tem que ser cumprido. Há escolas que determinam a cada aula o que o professor vai abordar. Há escolas ainda que fazem com que as avaliações sejam feitas por um grupo de especialistas que não é formado pelos professores que estão atuando com aquelas turmas naqueles conteúdos. Então, esse problema, que na verdade é decorrente de um ensino mais massificado, ele tem que ser enfrentado também, porque não se pode querer abordar um ensino com metodologias ativas, mas para um grupo seleto de 5, 10 alunos. Nós temos que pensar em grandes salas de aula e em ensino de massa. Bem, nessa perspectiva, como que eu posso utilizar as metodologias ativas para contribuir para que esses dois extremos da minha curva gaussiana aí de aprendizagem consigam também se envolver com a aprendizagem de forma ativa? Bom, inicialmente é o que nós vamos abordar, mas eu queria chamar a atenção que há algumas estratégias. Primeiro, se o ensino, se a aprendizagem é ativa, os alunos vão estar protagonizando o seu próprio aprendizado. E como protagonistas do próprio aprendizado, ninguém melhor do que eles próprios para saberem a velocidade que vão imprimir para o aprendizado de um determinado assunto, de um determinado tema, de um determinado conceito. É um pouco por aí. Os encontros que terminam fechando o assunto para todos os alunos pode ser um instante único e respeitar essas diferenças de tempo que cada aluno vai ter no preparo para esse encontro final. Além de tudo, algumas metodologias facilitam que a comunicabilidade entre os estudantes se dê de forma mais efetiva. Então, por exemplo, na metodologia de instrução por pares, né, o peer instruction, os encontros depois da explicação do professor entre pequenos grupos, onde os alunos que já têm uma velocidade maior de aprendizagem podem contribuir para aqueles com velocidade menor chegar mais e entender aquilo que não tenha ficado claro, é muito mais fácil, já que a linguagem desses alunos está muito mais próxima do que aquela que o professor utiliza normalmente. Então, peer instruction pode ser uma excelente estratégia para diminuir um pouco essa diferença de velocidade de aprendizagem, permitir que, apesar de personalizar a aprendizagem para cada um dos estudantes, respeitando um pouco mais a sua velocidade do que as metodologias tradicionais o fazem, nós vamos conseguir que, no momento final, os alunos estejam mais preparados e, portanto, mais homogeneamente distribuídos para um determinado final de assunto. Tá? Não é só peer instruction. Qualquer discussão de grupos, qualquer debate, qualquer metodologia em que o aluno vá correr atrás daquelas ideias, daqueles conceitos que lhe faltam para conseguir entender, para conseguir se apropriar de novos conhecimentos, vai ser positiva para respeitar essas velocidades, não é verdade? Uma outra coisa, a partir do momento que a gente estabelece objetivos
finais para um determinado conteúdo, cabe ao aluno utilizar um tempo maior ou menor, em função da sua maior ou menor dificuldade, para realizar o aprendizado e, com isso, se encontrar, né, no mesmo nível de aprendizagem que os seus demais colegas. Bom, essa é a nossa discussão, é uma discussão desafiadora, porque não é fácil, obviamente, se utilizar das reuniões em sala de aula muito massificadas e permitir que cada um dos alunos se expresse e tenha a velocidade necessária para garantir a eficiência do seu próprio aprendizado. Então leiam o capítulo do livro e eu espero que a nossa discussão no nosso próximo encontro, na terça-feira, seja bastante profícua e leve uma série de ideias para que vocês consigam se apropriar de metodologias que facilitem a aprendizagem de todos os alunos e não apenas da média ou de um grupo, né, específico dentro de um determinado grupo de alunos de uma sala de aula. Então, até terça-feira, leiam o material que foi disponibilizado, façam os testes, são bastante tranquilos para que a gente tenha ideia daquilo que está mais necessitado de ser abordado e ser detalhado em sala, para que a gente possa ter um encontro bastante produtivo. Então, até lá, muito obrigado.